Bem, O vamos leão lá. nunca perdoa. É difícil, é difícil. É. Bem, primeiro agradecer aí o Robertinho pela honra de ser o primeiro, né? E também a responsabilidade de ser o primeiro, não vou dizer curso, a primeira apresentação aí da academia, o primeiro bate-papo, né? Que é para mim, estou no clube há 20 anos, faz muito tempo já, e tem vários clientes meus aqui e dentro do clube, e que eu acho que é uma ótima, até elogiada, eu tive na festa lá, na festa junina, foi muito bacana, né, como todas são, mas essa também foi muito legal, e dizer que essa questão da academia, né, é uma ótima iniciativa para trazer assuntos diversos, porque hoje a gente, agora falando como corretor, né, como corretor de seguros, a gente tem muita demanda, né? Muita demanda das seguradoras, muito curso técnico, muita coisa profissional, mas está faltando algumas coisas, né? Que acredito que a academia vai ajudar, que vai agregar bastante. Então a gente vai fazer um bate-papo, vou fazer uma apresentação vou dar uma explanada sobre tudo de uma corretora de seguros, né? E, e depois abrir para pergunta e aí tirar as dúvidas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, que a gente pode trazer casos reais aí para ajudar as pessoas. E também me colocar à disposição para quem é cliente já sabe que pode contar comigo, e quem não é cliente, quem é associado do clube, a gente nessa parceria, né? Eu dou uma consultoria para quem precisar, com todo prazer para ajudar vocês aí a entender melhor esse universo do corretor de seguros e também conversar de igual para igual com o prestador de vocês, que muitas vezes, como o Israel estava dizendo há pouco, tinha pouca gente na sala, uma relação pessoal dele com o contador que atende ele e que às vezes ele mesmo tem que levar as informações lá para poder ajudar as coisas dele sair certinho. Então, eu acho que isso é bem gratificante e eu gosto de aprender ajudando. Então, acho que isso aí, contem comigo. Precisando, é só todo mundo tem meu contato, o clube tem meu contato, é só entrar em contato com a gente, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui, eu não sou muito adepto desse sistema, mas eu vou me achar aqui, só um minutinho. Robertinho, eu vou para compartilhar a tela, eu vou nessa Vai na setinha aqui. setinha verde aí embaixo e Tá. aí você escolhe a sua tela que você quer compartilhar e a hora que você clica. Tá Para mim, que dando. parece que o Carlos está falhando um pouquinho o áudio dele. Será que é o meu aqui? Será? Eu Aqui Como tá acho é que que é tá o no seu, seu? normal, viu, Kátia. Kátia? Mas o pessoal pode dar uma sugestão aí, se tá normal mesmo ou não. Eu acho que é a Deixa eu só Kátia, ver que porque deu para um mim erro foi Eu aqui. acho que normal aqui. aqui tá normal. Ah, tá Eu dizendo. tô ouvindo Eu, normal. eu, man- eu manjo muito de inglês aqui, mas eu fui pedir uma ajuda aqui pro chat GPT. Você desativou o compartilhamento, Robertinho, de alguma forma aí, Opa, dos participantes. peraí que a gente já vai ajeitar aqui. Hoje segue de teste, né? Para a próxima academia vai estar zerado. Ah, sim, a gente também tá voltando a utilizar o Zoom, que a gente tava sem utilizar, né? E é um desafio aqui também, mas devagarzinho a gente vai se ajudando aqui. Tô feliz, a gente tá com 24 pessoas na nossa live. Muito Tô legal. bem feliz aí com a quantidade de pessoas. Apareceu aí, Carlão? Vamos ver. Apareceu. Boa. Deixa eu só me achar aqui. Tela cheia. Aqui. Acho que todo mundo já está vendo, já está me vendo, né? Já. Sim. Só um minutinho. Carlão, se tiver perguntas aí, Ao dúvidas, contrário, você... né? Não, Pode tá, falar. tá Não, tá certo. perfeito, tá Tá certinho. perfeito, é. Ele Espera aí que eu. corrige, eu acho. Se tiver dúvida, você acha melhor interromper ou faz no final? O que que você prefere? Eu acho que pode. Tá aparecendo certinho? Como é que tá para vocês? Tá. Só não tá em tela cheia, mas tá aparecendo. Espera aí.
É que tá saindo na outra tela. Deixa eu. Só um minutinho. Podia ter testado antes, né? É que eu sou acostumado a usar o Google. Eu acho que eu vou ter que compartilhar a minha outra tela. Espera só um pouquinho. Aqui. Agora vai. Agora Agora pode. tá. Legal. Eu acho que os questionamentos a gente pode guardar. Eu vou dando algumas explicações. E aí, como a gente está em bastante gente, se a gente ficar abrindo toda hora, é capaz de travar e a gente não conseguir seguir a sequência. É uma apresentação rápida, a gente deve gastar aí em torno de uns 20 minutos e para dar uma repassada em tudo. E aí vão anotando as perguntas, ou se quiser ir mandando eu acho que pode ir anotando e depois levanta a mãozinha eletrônica aí, a gente vai abrindo e vai respondendo. O que você acha? Ou tem o Legal. chat, se o pessoal quiser fazer as perguntas no chat, depois a gente vem vendo as perguntas que foram feitas lá e respondendo. Assim não Podemos esquece, abrir. né? Você pode Exato. anotar no chat, pode abrir para quem quiser falar, que também fica legal a pessoa Sim, sim. expressar a sua dúvida aí. No 5 horas a gente tem feito bastante essa apresentação e a gente abre para pergunta e o pessoal vai perguntando e vamos Beleza. interagindo, que eu acho que fica bacana. Show de Beleza? bola. Então vamos lá. Todo mundo vendo aí a minha tela aqui da apresentação? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Bem, não preciso me apresentar, que a gente está entre amigos, né? Mas corretor de seguros, contador. Né? Hoje a K1 Contabilidade ela atende mais de 400 corretores aí, né? Com o Conec, o último Conec, que foi a primeira vez que a gente apresentou no Conec lá no stand, a gente conseguiu abrir fronteiras, né? Então, no interior a gente já figurava um pouquinho, depois do Conec a gente começou a crescer bastante no interior de São Paulo, e a gente conseguiu também chegar a outros estados. Aí hoje a gente tem cliente em Porto Alegre, a gente tem cliente em Manaus, a gente tem cliente em Salvador, a gente tem clientes, não muitos, mas eu acredito que uns 30 clientes fora do estado de São Paulo a gente tem. Isso é muito legal porque nos traz a confiança de que a gente está fazendo um trabalho bem legal. Né? Faço parte da comissão de tributos do Sincor, sou sócio de alguns clubes de corretores, como a UCS, como o Clube dos Corretores de Sorocaba, o Clube dos Corretores do ABC, que é a minha casa, a minha casa matriz, vamos dizer assim, né? Ajuda o clube e o clube me ajuda nessa empreitada. Então, isso é o bacana. Já me apresentei. De corretor para corretor. Deixa eu só colocar a minha telinha aqui em cima. Vamos lá. De corretor para corretor, né? O corretor de seguros não é uma contabilidade complexa. É uma contabilidade relativamente simples na prestação de serviço. Porém, ela tem várias particularidades que o contador que atende, ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que entender de corretor de seguros para poder trazer uma tranquilidade, uma segurança na transação dos corretores. Né? Então, são pequenas particularidades que a gente vai falar mais para frente, mas como laudos de segurança no trabalho que é desnecessário, que a corretora não precisa ter. A questão do ISS para aquelas cidades que têm retenção de ISS, tem um cálculo certo que tem que ser feito, uma atualização perante as seguradoras. Uma particularidade que é a emissão de nota depois do mês vencido, né, que as seguradoras pagam a gente lá, com exceção dos produtos não seguro, consórcio, saúde, que você tem que emitir a nota para poder receber. As seguradoras nos pagam para a gente emitir a nota no pós. Né? Então, tem o contador que atende o corretor de seguros tem que entender da contabilidade do corretor de seguros. Isso é muito importante. Então, procurem alguém que possa ajudar vocês e, quando não tiver como, recorra a gente, né? Recorra aí o clube, me acionar para a gente tirar uma dúvida. Não fiquem com a dúvida. Ajudem também os contadores de vocês a trazerem as coisas certas, vocês economizam e traz a solução dos problemas com mais facilidade. Né? Por estar junto dos corretores, a gente consegue saber antes, saber com mais detalhes as particularidades da corretagem de seguros. E eu, por ser corretor de seguros, entendo o lado de vocês. Isso ajuda muito na transação.
Corretor de seguros ele pode ser três tipos de empresa, né? Ele pode ser a empresa individual, que é aquela empresa que o CNPJ tem o próprio nome do corretor, né? Ela era muito usada no passado. No passado ela era proibida, depois ela foi muito usada. Hoje não se usa muito mais ela, por quê? Porque ela é uma empresa que ela mistura o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica. O que é isso? No caso, vamos falar para a nossa realidade, né? Sofremos um sinistro e a gente está sem IRC, ou o valor do IRC nosso não supriu, e a gente foi responsável por aquele problema. O que acontece? Nessa empresa individual, o patrimônio da pessoa física se mistura com o patrimônio da empresa. Então, num processo, todo o seu patrimônio se misturaria aí no pagamento de uma ação judicial, de um problema mais grave. Então, eu não gosto mais de usar ela, né? Porque isso acabou dando alguns problemas. E antes era proibido você fazer uma empresa, uma corretora de seguros sem ser 2 sócios, né? Então, ou você fazia a limitada ou a empresa individual para poder ter um sócio. Isso ficou por algum tempo. E depois apareceu a Eireli, né, que já sumiu, e agora tem a sociedade empresária limitada, que é a SLU, que é o quê? Que é a empresa limitada que pode ter um sócio só ou 2 sócios, né? Que é a sociedade civil. Então, hoje dá para você montar uma limitada de um sócio só, que acaba minimizando esse problema. A propriedade, o patrimônio da empresa, ele é o patrimônio da empresa. Então, se você tiver um processo para chegar no seu patrimônio físico, vai demorar. Então, é uma garantia, é uma segurança, né, ser uma limitada e não um empresário individual. Mas a SUSEP permite. Então, ou ela é empresa individual, que é não aconselhável, mas pode ser. A sociedade empresária de unipessoal, que é uma pessoa, e a limitada, que é 2 pessoas. A sociedade civil, que ela é limitada, e ela é 2 pessoas. E tem também o lucro real, que é o que eu não aconselho, né? Hoje, fiscalmente, financeiramente, o lucro real não compensa para nenhuma corretora de seguros. Eu não consigo, não tenho nenhuma que eu consiga atender no lucro real e que traga retorno financeiro, né? Para poder valer a pena. Então, tipos de empresas são esses. CNPJ e CNAE do setor de seguros. Vamos lá. Todas as empresas hoje, o que ela precisa? No CNPJ dela, ela tem que ter obrigatoriamente ela tem que ter o CNAE 6622300 como CNAE principal, isso é uma norma da SUSEP, e no nome da corretora tem que estar escrito corretora de seguros, se não for uma empresa individual, certo? Se for uma limitada, tem que ter o nome corretora de seguros, e ela tem que ter esse CNAE. Porém, esses CNAEs, eles hoje é o CNAE que a gente usa, são os CNAEs que a gente usa para deixar a corretora mais completa possível, para que possa atender tudo que a gente pode fazer. Porque hoje a gente não vende só seguro, a gente tem os produtos não seguro, tem o plano de saúde, tem o consórcio, tem o Pet for Pet da Porto, tem o cartão de crédito, os produtos financeiros, tem uma série de coisas. Então, o CNAE 6622300 é para corretagem de seguros, o 6399, outras atividades de prestação de serviço, é um que estão pedindo hoje para poder atender essas Love Seguros, essas Insurtechs, né? Então, eles estão pedindo muito, eles não querem o CNAE de corretagem de seguros, eles querem esse CNAE. Esse CNAE 6619399, atividades auxiliares de serviços financeiros, tem que tomar um cuidado com ele. Por quê? Porque ele, embora importante para fazer para algumas não para Porto Seguro, que vende os produtos financeiros lá do Porto Bank, mas algumas empresas, alguns corretores que intermediam contratos de empréstimo, alguns investimentos, pedem esse CNAE. Só que tem que tomar um cuidado muito grande com ele, porque tem algumas cidades, por exemplo, cidade de São Paulo, que quando você coloca esse CNAE, eles te assemelham a banco. Quando eles te assemelham a banco, eles colocam uma taxa, daquela taxa anual de ISS, aquela taxa de fiscalização, eles colocam uma taxa que dá quase R$5.000. Então, muitas vezes,
o corretor, o contador, ele coloca esse KNAI de atividades auxiliares de serviço financeiro, porém ele não olha antes se a prefeitura, como é que é isso lá na prefeitura da pessoa. Então, quando vem a bucha da taxa anual, da taxa de fiscalização, aquela taxa que chama TFE, né? Que hoje o corretor paga em torno de 300 a 500 reais, dependendo da cidade, ele terá que pagar 5 mil reais. Isso já aconteceu algumas vezes aqui no escritório, do corretor nos procurar, e quando a gente vai ver o porquê que aconteceu, foi por causa desse KNAI, que é um KNAI que se assemelha a banco. Esse KNAI 7020-400 é um KNAI de consultoria, que é um KNAI que a Porto Seguro exige para quem faz ou pensa em fazer licitação pública. Né? Ela exigiu para aqueles corretores que fazem licitação pública que tenha o KNAI de consultoria, e também eu costumo usar ele para aquelas pessoas que às vezes faz uma consultoria para o cliente, mas não faz o seguro do cliente. Tem alguns casos que o cara cuida ali da consultoria mesmo, de como o cara vai contratar o risco. Às vezes é um risco que o corretor não consegue intermediar, né? Então usa esse KNAI de consultoria. O promoção de vendas, ele é exclusivo da Love Seguros. A Love Seguros, ela obriga o corretor a ter esse KNAI, senão ela não paga, até porque lá nós não somos tratados como corretor de seguros, nós somos tratados como vendedores, né? Então, tanto que eles, não sei se alguém trabalha com eles, eu acabei me cadastrando, vendi uma vez e na hora de receber eu tomei essa surpresa. Então, eu já tenho cadastrado isso também nas corretoras, porque não muda nada e está lá para se alguém quiser cadastrar. O 7490-104 é a atividade de intermediação e agenciamento de consórcios. Então, ele é usado para quê? Para consórcios. Ele é usado para planos de saúde, normalmente da Amil, da Intermédica, da Intermédica e das operadoras Santa Helena, essas operadoras pequenas. Tudo que é operadora de plano de saúde. A Porto Seguro, a Sul América, a Bradesco, ela até aceita o KNAI de corretagem de seguros para os planos de saúde, né? Embora não é correto, mas ela aceita. Só que esse 7490 é para a Mil, é fato, e Intermédica é fato que tem que ter ele. Alguém aqui falou sobre o KNAI da consultoria, da licitação, 7020-400. Esse é o KNAI para fazer as licitações públicas perante a Porto Seguro, tá bom? E esse 8219999, eu deixei ele aí porque ele é um KNAI meio chave, que dá para usar para algumas coisas, às vezes uma consultoria que não quer entrar, porque a consultoria ela paga mais imposto, né? Então a gente deixou esse aí porque ele era usado quando? Não sei se alguém aqui, bem, com certeza aqui tem as pessoas das antigas que atendeu o DPVAT. E para atender o DPVAT tinha que ter esse KNAI 821999, que é a preparação de documentos do DPVAT. Então, se um dia voltar, a empresa já está pronta. Então, hoje, o mais atualizado para uma corretora de seguros, até hoje, vai mudando isso, são esses KNAIs que estão aí, e que depois, se alguém precisar, pode me procurar que eu passo direitinho para poder atualizar as corretoras. Tributação de corretor de seguros. Tributação do corretor de seguros hoje, na maioria dos casos, é o Simples Nacional, certo? Então, anexo 3, corretagem de seguros, tudo que é seguro, seguro de vida, seguro de automóvel, de RE no geral, tudo que é seguro, anexo 3. Anexo 5, são tudo que é produtos não seguros, inclusive os produtos de saúde, né? Porém, até preciso corrigir aqui, colocar o saúde ali. Porém, eu acabei cedendo essa situação, porque antigamente não, o correto é que toda a venda de plano de saúde, inclusive Bradesco, Porto Seguro, Sul América, teria que sair com o código 1002, que é o código que está do lado, que eu já vou falar dele, que é o anexo 5 do Simples Nacional. Porém, eu acabei cedendo isso, por quê? Porque eu comecei a ver que não traz problema, né? E que se trouxer problema, quando você vai olhar lá a Porto Seguro, a Bradesco e a Sul América, no caso de saúde, está dentro do nome seguros, né? Então, assim, você não vai ter uma fiscalização que vai te pegar. Então, você acaba pagando um pouco menos nessas 3 seguradoras de imposto. Mas a Mil
intermédica, que são as clássicas aí, tem que ser no anexo 5 e tem que pagar um pouquinho mais de imposto. E o consórcio também, né? O fator R é aquela situação em que se você gasta mais de 28% do seu faturamento com folha de pagamento, inclusive Prolabore, fundo de garantia, todos os custos envolvidos na folha de pagamento, o fator R ele entra e ele faz toda a sua produção ser tributada pelo anexo 3. Isso quer dizer o quê? Se você vende lá um saúde, você fatura 30 mil e você gasta 28% desses 30 mil com folha de pagamento, você vai ser tributado todo pelo anexo 3 e não pelo anexo 5. Isso traz uma grande economia para o corretor que se enquadra nessa situação. Então, acaba não tendo, por exemplo, que ter, às vezes, duas corretoras, né? O lucro presumido, o imposto hoje gira em torno de 13,33 ou 15,33, porém ele é quase fixo, eu digo quase porque o imposto de renda dá uma variaçãozinha, porém ele muda o ISS de cidade para cidade, então isso tem uma variação que faz ficar entre 13,33 e 15,33, e ele é muito usado hoje. Eu tenho várias corretoras que eu uso lucro presumido, são corretoras que não têm folha de pagamento, porque ele incide custos sobre a folha de pagamento, INSS patronal de 32%, certo? Porém, hoje está tendo bastante corretora que trabalha muito com consórcio ou com essas planos de saúde que fica no anexo 5. Né? O anexo 5 ele começa o imposto com quase 16%, 15,95%. E aí o que acontece? O lucro presumido ele é fixo, ele não aumenta com o faturamento. Então, se você tem uma operação grande de plano de saúde, grande, que eu digo, sei lá, 20 pau, 25 pau já é uma operação grande para essa tributação, já compensa você ter uma outra empresa no lucro presumido só para produzir o consórcio e os planos de saúde. E o lucro real é aquele lucro que você paga o imposto em cima só do seu rendimento, né? Porém, na esmagadora maioria das vezes, a gente gasta muito menos do que a gente arrecada, então o nosso grande gasto é com o nosso Prolabore, e o Prolabore não entra em despesa. Então não adianta tentar o lucro real. É lucro presumido ou Simples Nacional. Então, dica: se vocês têm uma operação de plano de saúde ou de consórcio que seja grande ou que seja maior do que a sua operação de seguros, ou que passe aí dos 20, 25 mil, já compensa pensar em ter duas empresas e sendo uma no lucro presumido, ok? Então não precisa fugir deles. Os códigos para emissão de nota fiscal: 1001 corretagem de seguros e 1002 as intermediações, que são os produtos não seguros, que é o que vai dar o reflexo lá se vai ser anexo 3 ou anexo 5 do Simples Nacional. No lucro presumido, o que vai mudar é o ISS. Por exemplo, São Paulo, se você vai vender plano de saúde ou consórcio em São Paulo no lucro presumido, o ISS é 5%, dá uma alíquota de 15,33%. Se você vai para Barueri, por exemplo, a alíquota lá já é 2%, já cai para 13,33%. Numa operação de 100 mil por mês, né, você já tem uma economia aí de 3 mil reais só de você saber se aonde coloca a sua corretora ou se ela vai para o lucro presumido ou para o Simples Nacional. Então, é muito importante isso, é uma dica muito grande. Beleza? Contabilidade, o que é obrigatório? Para todas as empresas, existe uma máxima entre as pessoas de que a empresa do Simples Nacional não precisa de balanço patrimonial. Ela precisa, toda empresa precisa de um balanço patrimonial, certo? O que é o balanço patrimonial? É a contabilização das despesas. Você deve mandar para o seu corretor, né, para o seu contador, os extratos bancários e as despesas que você tem para você poder contabilizar e ter o balanço patrimonial. Qual que é a importância de ter o balanço patrimonial? A gente, na maioria das vezes, nós somos corretores relativamente pequenos, que temos lá as nossas corretoras e que o grande faturamento da corretora é o nosso salário. Então a gente às vezes tem lá 2, 3 funcionários, tem uma despesa de aluguel, tudo, e sei lá, gastamos 20% da nossa produção com as despesas e o restante acaba sendo o nosso salário.
né? E isso, se não tiver o balanço patrimonial, onde indica o que você tem lá de prolabore. Prolabore é aquele que você recolhe INSS. E a distribuição de lucro é o que você tira, pelo menos até hoje, vai vir a reforma tributária, eles estão querendo tributar a renda, tributar a distribuição de lucro. Se nada mudar, né, você não paga imposto sobre esse distribuição de lucro. Porém, você precisa comprovar por A mais B para um fiscal, para a própria Receita, caso precise, você precisa comprovar por A mais B que a sua contabilidade está feita. Você tem que provar para eles que, sei lá, 80% do que você produziu é o seu próprio salário. E aí, o grande problema é quando você não tem essa contabilidade, quando você não manda para o seu contador os extratos, as despesas. E aí o que acontece? Se você tiver uma fiscalização, o fiscal vai pegar o seu movimento geral e vai dizer o seguinte: olha, você só poderia distribuir, se você não tem contabilidade, você vai ter uma sanção por isso, uma multa, mas de tudo você só poderia distribuir 32% de lucro. E você está distribuindo aqui, sei lá, 80%, 70% de lucro. Então ele vai te tributar isso tudo como pessoa física e ainda vai te multar por sonegação fiscal. Então, aquele cara que paga os impostos direitinho, que gera as suas notas, que faz o seu dever de casa, ele tem que exigir do contador a contabilidade dele. Por quê? Porque exigir também se manda, né? Se manda lá o extrato, se manda as despesas. Por quê? Porque isso estando feito, você está tranquilo. Então, o que é distribuição de lucro está bem definido lá, e o que é prolabore também está bem definido lá. Então, tomem cuidado, mandem para os seus contadores seus extratos bancários e mandem as despesas para que isso seja feito direitinho. Mais importante ainda, vai vir a reforma tributária e a mudança, vai ter uma mudança tão grande que estão falando em alíquotas de 23% a 27%, certo? Porém, que seja compensado as despesas, e aí qualquer despesa vai poder ser compensada. Então, isso vai mudar e essas despesas, essa contabilização, vai vir de encontro à economia de imposto. Por quê? Porque, imagina, hoje o cara está lá pagando 10%, 12% de Simples Nacional, né? De repente vir 23%, imagina o baque que isso vai dar. Então, tendo a despesa, você consegue tomar um pouco de crédito, e aí vai ser... A ideia é que vai ser praticamente todo mundo um pouco de lucro real. Então as coisas vão mudar a partir de janeiro do ano que vem. Travou aqui. O Carlão, Ué. isso daí não tem nada a ver com relação à lei nova, né? É uma Tem. lei nova com relação à contabilidade, né? Não tem nada a ver com a parte do seguro, certo? Não, nada a ver. Isso é a nova reforma tributária. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a reforma tributária que a gente vai ter aí a partir do próximo ano. Né? Então, a gente vai ter, sim. De qualquer forma, os corretores de seguros vão ter um impacto nos impostos. Agora, como vai ser isso ainda está muito nebuloso, muito em discussão ainda. Beleza? Departamento pessoal, vamos lá. Tomar um cuidado em acompanhar as convenções trabalhistas, por quê? Todo mundo entende, todo corretor de seguros entende que só existe o seguritários, né? O Sincor é o patronal, então é o nosso sindicato, enquanto empresários do seguro, enquanto corretores dos seguros, é o Sincor. Porém, tem os seguritários e os sindiplanos. Qual a diferença entre os dois? Um é para corretor de seguros padrão, né? Faz todos os segmentos aí, mistura um pouquinho de saúde no meio e vai que vai. Porém, tem aquelas corretoras que só vendem plano de saúde, ou que vendem, na sua maioria, planos de saúde. E isso quer dizer o quê? Que tem 2 sindicatos, né? E isso estava bem nebuloso até no ano passado, e a gente foi desbravando isso. E aí, o piso salarial é diferente, o vale-refeição é diferente, o reajuste é diferente, é totalmente diferente.
Então, tomem cuidado. Se você é uma empresa de plano de saúde, de uma corretora de seguros, que é dedicada a plano de saúde, ou que tem, na sua maioria, produtos de saúde, veja se você está enquadrado direitinho no Sindplanos. Ok? Tomem cuidado com isso. Tá? Não é o Seguritários. Prolabore e encargos. Prolabore é o seu salário, que é aquele salário documentado que você recolhe INSS, que vai levar para a sua aposentadoria, certo? Então, ele tem o encargo de 11% sobre aquilo lá. Então, dividir bem a distribuição de lucro do Prolabore e fazer a contabilização, certo? Para que você não tenha lá uma briga no futuro, tem que provar alguma coisa para a Receita Federal. E sobre o Prolabore, você acaba recolhendo imposto de renda. Então, aquele pessoal que está querendo aposentar pelo teto acaba tendo um custo muito alto de imposto de renda, então precisa avaliar se vale realmente a pena, porque muda muito as regras de aposentadoria, muitas regras de INSS pessoa física. Então, tomem cuidado. Se vocês recolhem pelo teto, não recolham mais que o teto, porque também não adianta nada, certo? Mas o teto hoje acho que é 8.100 e pouco. Então, se vocês recolhem pelo teto, avaliem, procurem uma consultoria, quem precisar. Eu tenho uma pessoa para indicar de pessoa física, que não é a gente, não é a K1, mas é indicado nosso, para fazer essa avaliação, para ver se vale a pena você recolher pelo teto. Porque às vezes você está recolhendo pelo teto e vai aposentar pelo salário mínimo. Então, tomem cuidado. Quem tiver ali na faixa de aposentadoria, ou até 15 anos antes da aposentadoria, não sai recolhendo pelo teto sem fazer uma avaliação. Segurança no trabalho. Segurança no trabalho com a CLT nova, que foi em 2022, se eu não me engano, teve uma reformulação na CLT, e aí as empresas de segurança, os laudos de segurança no trabalho passaram a ser online. Então, o E-Social obrigou que isso seja informado online lá para o INSS. Então, a maioria dos contadores passou essa responsabilidade para o cliente procurar uma empresa de segurança no trabalho, e aí virou um furdunço, porque todo mundo foi obrigado, teoricamente foi obrigado a contratar uma empresa de segurança no trabalho para fazer PCMSO, PPRA, que vai englobando tudo isso, dá o tal do PGR, e começou-se a cobrar até mensalidade para poder fazer esse gerenciamento. Então a pessoa cobrava lá, sei lá, R$ 2.500 para fazer os laudos de segurança no trabalho, que é o laudo de ergonomia, produto químico e uma série de coisas, e cobrava lá, sei lá, R$ 150, R$ 180, para cuidar disso mensalmente e passar essas informações de atestados médicos, de tudo necessário para o E-Social, para a pessoa, para a contabilidade não ter esse trabalho, né? Então, a gente aqui na K1 sempre indignado com isso, até nos 3 primeiros meses que saiu essa lei, a gente também acabou indicando alguns clientes para fazer os laudos, mas depois de muita discussão, o governo entendeu que é inviável, que não precisa, porque os escritórios, e isso não é só o corretor de seguros, isso também faz parte do advogado, isso faz parte do contador, isso faz parte de uma série de prestadores de serviço, que aquele cara não tem risco, a corretora de seguros não tem risco, né? Para você ter que fazer os laudos e ficar garantido, se você não tem que pagar periculosidade. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu com isso que a gente precisou atualizar o nosso sistema, a gente precisou contratar um novo módulo do sistema, mas a gente aqui, como outros contadores que a gente conhece, passou a assumir essa responsabilidade de passar essas informações para o E-Social, sem custo para o corretor. E aí o que acontece? Você, é de graça isso? Não, você tem que entrar com a sua senha Gov no site do governo e preencher a DIR, que é o que é a DIR? A Declaração de Inexistência de Risco, certo? Então, quando você preenche essa DIR, a gente, enquanto corretor, 100% dos corretores não dá grau de risco alto, dá grau de risco 1 ou 2. O grau de risco 1 ou 2, ele é dispensado de ter os laudos de segurança no trabalho. Então você já economiza com os laudos de segurança no trabalho. Você economiza aí 2 pau por ano, 2,5 pau por ano, certo? Por estar dentro da DIR no grau de risco 1 e 2. E também você não precisa pagar a mensalidade, pelo menos os meus clientes não precisam pagar uma mensalidade
Porque aqui a gente assumiu essa responsabilidade com a contratação de um sistema, um upgrade no nosso sistema, que a gente faz essa transmissão para o social. Então, a gente não repassou, não obrigou os corretores a ter essa empresa contratada. Né? Então, não precisa ter essa empresa contratada. Agora, da parte de segurança no trabalho, a única coisa que tem que se manter é os exames de admissão, demissão e exame periódico. Certo? Então, isso precisa manter. Só isso. E o restante laudos de PCMSO, PGR, totalmente descartável. Beleza? Sobre o funcionário, o que saber? Né? Piso salarial. Estamos falando dos seguritários, ok? 1.567, não pode pagar menos que isso, certo? Na verdade, existe uma possibilidade de você pagar menos que isso, se você contratar uma pessoa para trabalhar no máximo 6 horas por dia, ok? Se você contrata um funcionário que vai trabalhar no máximo 6 horas por dia, você tem que fazer uma proporção do salário. Você pode fazer uma proporção do salário de 1.567, se eu não me engano, para 6 horas por dia, o piso passa a ser 1.100 e alguma coisa, 1.180, certo? E tem uma outra grande vantagem nisso. Você não precisa pagar o vale-refeição, que é uma paulada. Né? Então, às vezes, um corretor pequeno, uma pessoa que está precisando de um auxiliar, não consegue pagar o piso, mais o vale-refeição, mais toda a despesa envolvida. Então, ela contrata uma pessoa por 6 horas, certo? E fica registrado com um piso menor, se você quiser. Então, você pode pagar o piso proporcional. E o único detalhe é que esse INSS que você vai recolher para essa pessoa não conta como aposentadoria. Ela só conta como seguro caso a pessoa tenha algum problema. Certo? Então, mas pode ser feito. Aqui, outros pisos, 1.518, eu acho que cai até meio por terra, mas se você quiser contratar uma faxineira, se quiser contratar um segurança, se quiser contratar alguém para trabalhar num office boy, que não seja um seguritário, ok? A carga horária é 40 horas semanais, não é 44 horas semanais. Tome muito cuidado com isso, certo? Então, o seguritário não pode trabalhar as 44 horas que todo mundo, na maioria das vezes, trabalha. Então, é só 40 horas semanais, ok? As horas extras, você pode fazer até 2 horas extras por dia, tem lá 55% a mais do horário, mais 2 horas. Por dia, você tem que pagar 100%. Uma grande dica, não paguem hora extra, façam banco de horas. Porque o banco de horas você compensa com horas. Então, uma emenda de feriado, um dia sai mais cedo. Façam um banco de horas que é muito interessante financeiramente para a corretora. Né? Vale-refeição, R$ 36,67 por dia. Pagamento sempre via cartão de benefícios, certo? Não paguem na conta, não paguem no Lerite, não paguem em dinheiro, paguem no cartão de benefícios. Hoje tem um cartão de benefícios, eu aconselho muito o Caju. É um cartão de multibenefícios que você pode vincular ali para que o cara possa só usar para refeição, ou você pode deixar livre. O livre não é o correto, mas pelo menos, se você... eu já pago em dinheiro para o meu funcionário, ele traz marmita, que eu posso fazer? Coloca lá no livre, porque você vai ter o cartãozinho, né? Você vai ter o cartãozinho de benefícios lá bonitinho, e você tem o recibo para você comprovar essa situação aí do Vale-Refeição. Então, não paguem dinheiro, porque nós já tivemos alguns clientes que acabaram sofrendo processo, que, claro, você só vai ter problema se tiver processo trabalhista, né? Que sofreu processo trabalhista e isso virou salário. Né? Outra vantagem você pagar no cartão de benefícios. Cadastre a sua empresa no PAT e você pode descontar do funcionário 20% do Vale-Refeição. Então você paga lá 36 para o cara e você desconta aí 7 e pouco por dia do salário dele. Você pode fazer isso. Né? Então isso também dá uma economia, gera uma economia para a corretora. E o PAT é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Quem precisar, eu passo o site, é só entrar lá e se cadastrar e ficar bonitinho.
né? Ao invés de pagar o vale também, você pode pagar a alimentação. O que é pagar a alimentação? Você contrata uma empresa para entregar marmita, você paga o restaurante lá da esquina da sua corretora, você pode fazer uma cozinha interna, depende, tem algumas corretoras que têm cozinha interna, porque vale mais a pena do que pagar os 36,67 por dia, né? Então você consegue fazer também uma economia nesse sentido, pagando a alimentação para a pessoa. Vale transporte, desconto de 6% é permitido, desconto de 6% do salário. Então, se o cara ganha lá R$ 2.000, você pode descontar 6% do salário dele e pagar o vale-refeição. Sim, o vale-refeição pode ser pago em dinheiro. Faz um recibinho à parte e paga ele em dinheiro. Ok? Carlinhos, Oi. Carlinhos, Oi. tá ouvindo? Pode falar, Paulo. Antes de você mudar o slide, eu tenho uma pergunta. Você falou aí sobre o piso para seis Certo. horas. Você pode repetir o valor? Ô, Paulo, é 1.100 e alguma coisa, mas eu posso fazer esse cálculo depois de passar de novo. Acho que é 1.180, se eu não me engano. E uma pergunta: como que funciona a hora do almoço quando o funcionário trabalha 6 horas por dia? Não tem hora do almoço. Você pode dar 15 minutos, eu preciso ver lá, mas acho que é 15 minutos de descanso. Beleza, brigadão, viu? Mas não tem hora de almoço. E nem o refeição, né? Beleza. E nem o refeição. A grande economia aqui, na verdade, é o vale-refeição. Beleza. Então vamos lá. Problemas frequentes que as corretoras acabam enfrentando, né? Corretor de seguros, pessoa física e pessoa jurídica, a escolha é equivocada, né? Então, primeiro, o pessoal olha muito só para a parte financeira, para a parte de imposto, né? E quando você é pessoa física, até 4.000, 5.000 por mês, compensa ser pessoa física, financeiramente falando. O que muda? As seguradoras não querem ter mais corretor pessoa física. A corretora quer ter a pessoa jurídica. Então, o corretor pessoa física, ele custa muito caro para a seguradora. Então, as seguradoras acabam penalizando, deixando o preço do seguro daquele corretor pessoa física mais caro, ela paga menos comissão. Então, vale a pena ser pessoa jurídica para poder ter mais competitividade com as outras corretoras. Outra desvantagem da pessoa física. Quando a pessoa já é aposentada, né, e ela é corretora de seguros para pessoa física, isso encarece demais o imposto de renda dela, o ajuste anual. Então, quando é aposentado, pela minha experiência, qualquer valor que você produzir já compensa ser uma pessoa jurídica, uma corretora pessoa jurídica, para poder economizar em imposto. Né? Não emissão de notas fiscais, isso é um problema que vai se agravar mais agora, quando entrar a nova reforma tributária. Então, o pessoal não emite nota fiscal, e aí, por si, não paga o imposto e acaba ficando na sonegação, só que tem que ter muito claro, para as seguradoras, elas economizam quando elas te pagam a sua comissão. E ela é dispensada de recolher a sua nota fiscal. Então, pode perceber, o consórcio, você só recebe a sua, no caso da Porto Seguro, você só recebe a sua segunda parcela da comissão se você emitir a nota da primeira e da segunda. Então, o consórcio é obrigado a recolher a nota fiscal. Agora, a seguradora não é. Então, tomem cuidado, porque tudo que é pago para a gente de comissão, a Receita Federal tem ciência. Então, mas nunca pegou. Nunca pegou. Mas eles têm ciência. Então, isso eles podem pegar a qualquer momento. Certo? Pendências nas prefeituras. Tomem cuidado. Veja se não tem lá as prefeituras que têm retenção de ISS. Veja se as notas estão conciliadas. Se não teve... São Paulo, 100% das seguradoras estão em São Paulo, então tem retenção de ISS. Tomem cuidado para não... Tome cuidado para não ter nota que foi retida, pagamento de comissão que foi retido e não foi emitido nota fiscal. Foi emitido nota fiscal, tomem cuidado para ver se está com retenção, né, porque isso também causa problema. Não compensação de ISS nas guias. Então, o que é a retenção? Você está antecipando
um imposto que você deverá pagar lá junto com o seu DAS. Tomem cuidado para ver se o contador está compensando esse ISS que foi retido de você. Isso dá uma diferença grande lá no final das contas. Falta do balanço patrimonial, como eu já falei lá no passado. Mantenha o balanço patrimonial. É simples, não é muita movimentação. Né? Forneçam o extrato para o seu contador, forneçam as despesas. Né? A gente tem um sistema para quem não quer mandar o extrato bancário, a gente tem um sistema que ele puxa o extrato bancário sozinho do corretor de seguros. Isso também é muito interessante. Constituição da segunda empresa sem planejamento adequado. Muita gente está constituindo empresas, a segunda corretora, sem pensar direitinho nos sócios, no local, na operação, porque a Receita Federal diz o seguinte, que você não pode ter duas empresas com o mesmo objetivo. Né? Então, dá para fazer para economizar imposto? Dá. Acima de, sei lá, 30 mil por mês, já talvez compense ter uma segunda empresa, mas tomem cuidado como essa empresa é montada, quem vai ser o sócio, em que lugar vai ser colocado, certo? Fechamento do anexo do imposto no anexo 3, quando deveria ser anexo 5, aquela questão do plano de saúde, tomem cuidado também, porque às vezes você está economizando um pouquinho ali, mas está correndo um risco, que eu nem considero muito grande, mas é um risco que talvez você não saiba que está correndo, então, se vai correr risco, você tem que ter ciência do que pode acontecer para você lá na frente, qual o prejuízo que pode te dar, e aí você avalia se vai correr esse risco ou não, né? Multas por entregas de falta de entrega de obrigação, hoje tem, sei lá, acho que são 70 obrigações acessórias que a gente tem que cumprir, ficar de olho se estão fazendo, se o contador está entregando, se não está gerando multa, se não está ficando lá pendência para você, quem paga o imposto direitinho, quem não tem nenhum tipo de pendência perante a Receita, sei lá, a cada 3 meses, peça uma certidão atualizada da sua empresa para ver se está tudo ok mesmo. Fiquem de olho nas taxas de TFE da prefeitura, que é um problema para qualquer contador, porque a prefeitura manda direto para os empresários essa taxa e elas não deixam a gente controlar direito. Então é um trabalho manual que às vezes é difícil de fazer. Tem prefeitura que não libera a consulta sem senha. Então, assim, uma vez por ano tem que pagar essa taxa na prefeitura, dá uma perguntada, mas a taxa da prefeitura está ok, porque isso não é culpa do contador, se não tiver ok, porque a prefeitura realmente não facilita para a gente, então isso pode trazer problemas, às vezes na hora de precisar de alguma coisa, ter um problema, né? E agora, fazendo aí um merchan meu, né, pedindo a liberdade de dar uma vendida no meu produto. Aqui está sindicalizado, mas não é sindicalizado, aqui a gente está no clube, eu acabei usando a mesma apresentação. Eu estendo os mesmos benefícios para quem é do clube, isso já é dito. Então, vantagens econômicas, 25% de desconto nos 6 primeiros meses, isenção do 13º honorário, primeira alteração contratual, sempre que o cliente entra comigo ou que eu abro a empresa, a primeira alteração contratual sem cobrança de honorário, folha de pagamento com custos reduzidos e administração dos laudos de segurança no trabalho, serviços gratuitos que a gente oferece, sistema de emissão de nota fiscal, para quem não quer emitir, algumas prefeituras são chatas para emitir, a gente consegue um sistema para fazer essa emissão, sistema de gestão financeira gratuito para quem queira, conta corrente PJ gratuita, sem nenhuma taxa pela nossa parceria, a emissão de Prolabore também não cobramos como funcionário, primeiro certificado digital, se necessário, PJ a gente também consegue gratuito, laudos de segurança no trabalho isentos via DIR, monitoramento de pendência em tempo real para quem é adimplente. Quem não tem pendência junto à Receita Federal, o nosso sistema consegue monitorar caso coma alguma bola, caso não pague alguma guia, a gente consegue avisar lá o corretor que teve uma comida de bola lá num pagamento. Né? E aí, atendimento de suporte, atendimento especializado via videoconferência, presencial, WhatsApp, e a gente está implantando agora com mais veracidade, provavelmente a partir de 1/8, um aplicativo para evitar fraudes. Né? O que é esse aplicativo? Esse aplicativo está em teste, né? A gente provavelmente vai startar ele a partir de 10/8. Está tendo muito golpe. Então, assim, não paguem qualquer guia que vocês receberem, beirando dia 20, ali dia 18, dia 19, chove guia falsificada nos e-mails.
Então, a gente nunca fomos muito fã do aplicativo, até porque a gente já tem um monte de aplicativo nos nossos celulares, mas a gente teve que ceder para que vocês possam ter um lugar, né? Os clientes nossos possam ter um lugar para confirmar se aquela informação é real, né? Se aquele e-mail que eu recebi da guia é o mesmo, é a minha guia de fato, porque é muito igual, às vezes usa até o mesmo nome. Então, assim, cuidado, confirme com o contador de vocês, né? Se tiver alguma coisa errada, se não for o domínio do seu contador, se qualquer coisa errada, confirme antes de pagar qualquer coisa, porque está muito complicado. Eu tenho clientes que já caíram em golpe, e na hora que a gente vai analisar, o próprio cliente fala, cara, não sei como é que eu caí, porque eu sou esperto, eu fico de olho, mas o domínio lá não era o meu domínio que mandei a guia, e isso está acontecendo muito, né? Então, nossos contatos, nosso endereço, e se alguém precisar entrar em contato comigo, pode falar com a gente. Então, é uma repassada breve, né? Acho que completa, com bastante informações sobre a contabilidade. E aí, eu vi que pipocou algumas coisas aqui, mas a minha tela estava meio bagunçada, eu acabei não conseguindo ler todas. Então, eu acho que a gente pode abrir aí os microfones para bater um papo. Robertinho, da forma que você preferir. Tem algumas perguntas aqui no chat aqui, mas duas acho que, na realidade, repetiu o que na da licitação, que na hora mesmo você repetiu ali. Não sei se o Essa eu vi. Rodolfo ainda está com Isso. essa dúvida. Eu acho que o próprio Roberto colocou aqui, né? Foi você, não sei, Roberto, da Foi eu que NR1. acaba aparecendo como o clube dos corretores aí. Eu queria saber sobre essa questão da NR1, que é esse cuidado da parte psicológica, que Tá, está tendo a obrigatoriedade agora, né? Também está sendo tá. feita essa implantação. Nós, corretores, também temos que ter isso ou não? É igual a questão dos outros lá, se está enquadrado com risco um, risco 2, como que fica? Essa questão da segurança da NR1, do risco psico alguma coisa, o que acontece? Primeiro, está muito nebuloso. Se você olhar a lei, não está dizendo se vai fiscalizar, se não vai fiscalizar, se você tem que fazer, se você não tem que fazer. Está tudo bagunçado, como estava a DIR lá, os laudos de segurança no trabalho no começo. Já tem um monte de consultoria, vendendo consultoria para poder aplicar, para poder não sei o quê. Cara, não façam nada por enquanto, porque até onde eu entendi da lei, até onde eu li da lei, você precisa se preocupar em manter um ambiente saudável, né? Então, manter é que não tem nem como comprovar isso, porque assim, como é que você vai manter um ambiente saudável se você não sabe se o seu funcionário está com um problema psicológico, se ele está trazendo isso de casa, se ele está gerando ali no seu escritório, né? Tem gente já querendo contratar psicólogo para poder avaliar a cada tempo. Está muito nebuloso. Já mudou essa obrigatoriedade a data algumas vezes. E se você olhar o texto, não dá para entender o que eles querem. Eu não acho que vai ser uma coisa. Para grandes empresas, sim. Né? Eles são obrigados a manter psicólogos, manter plantão, manter uma série de coisas. Mas para nós, pequenos corretores, eu acho que. Acho não, tenho certeza que por enquanto nada se deve fazer, até para não se gastar dinheiro à toa. Né? E aí tentar deixar eles melhorarem essas informações para a gente poder entender. Eu mesmo, só para você ter uma ideia, já abri 2 consultorias sobre isso. Que a pessoa está criando curso online, tá querendo vender esse produto para as pequenas empresas. Mas eu acho que ainda é muito precoce, eu acho que ainda tem que tomar cuidado com isso. Senão vai gastar dinheiro à toa. Não sei, esclareceu aí, Robertinho, tranquilo? Tem Sim, tranquilo. uma O outra Edson pergunta aqui. levantou a mão aí, quer fazer uma pergunta também. Eu ia na sequência aqui das que estavam no Tá chat, bom. que estavam antes, e aí já passava para o Edson na sequência aí. Ó, Que tem acho uma que o do Robertinho Rodolfo. quer, Pode falar, desculpa. perguntar mais uma coisa? Tá. O Rodolfo perguntou aqui, ó, o corretor pessoa física pode abrir uma jurídica para prestar serviços para outra corretora? Uhum. Pode. Aí precisa entender
Também é uma bagunça isso, mas precisa entender algumas situações. Se ele é corretor de seguros, SUSEPADO, né? Aí ele vai abrir uma corretora de seguros, ele pode vender para outra corretora, mas também ele pode vender para seguradoras, né? Se ele não é SUSEPADO, né, a gente tem alguns casos aqui que as corretoras, principalmente de plano de saúde, né, as assessorias já estão começando a exigir com mais fidelidade as notas. A gente não pode abrir uma corretora de seguros, porque uma corretora de seguros não pode ter não pode não ter o corretor responsável, né? Então não dá para fazer. Então, a gente tem aberto algumas empresas como auxiliar aquele KNAI de apoio administrativo, aquele KNAI que a Love usa, que é a promoção de vendas, só para documentar a transação do dinheiro, né? Mas ela não fica regular perante a SUSEP, porque só quem pode vender seguro, teoricamente, é o corretor de seguros ou o preposto dele, certo? Então, a gente abre a corretora, mas fica esse gap de legalidade da transação do vendedor de seguros. Se for venda de seguros, claro. Não sei quem fez essa pergunta. Se quiser melhorar essa pergunta, talvez eu consiga responder um pouco melhor. Rodolfo Tufik. Não sei se o Rodolfo quiser comentar alguma coisa, mas acho que, enfim. O Edson, tem duas perguntas aqui que são sobre os slides, mas aí, falando sobre os slides, aí acho que vale a pena passar aqui para o Edson, depois abrir talvez a apresentação para passar o seu contato novamente e a tela do departamento pessoal. Tá bom. Edson Fecker. É o seguinte, nós temos feito essa caravana, onde foi uma das pernas dela lá no ABC, pelo interior de São Paulo todo. É impressionante como tem uma carência de contabilidade no interior. O Carlão está conseguindo cliente aí pelo estado todo, toda reunião ele é elogiado, o trabalho que ele tem feito é muito elogiado, e eles comentam, o Carlão não pode ouvir o que eu vou falar, mas eles comentam a diferença entre um corretor um contador especialista e um não especialista. Então, essa parceria aí tem sido muito profícua para todo mundo. Parabéns, Carlão. É só para dar meu Obrigado. depoimento aqui. Eu tô devendo 2 Pix para Israel, você tá devendo um para mim, tá? Quando vamos ter que fazer uma conta aí. Tá bem. Falou. Tá bem legal mesmo, assim. Eu agradeço até porque assim, não é uma contabilidade complexa, né? Se você analisar, é uma contabilidade relativamente simples. Tem particularidades, mas ela não é complexa. Então, por estar no meio, eu tenho essa facilidade de entender o lado do corretor de seguros e facilitar a solução do problema, né? Então, tem N problemas que um contador habitual não vai conseguir resolver, né? O multi-CNPJ não vai conseguir resolver, porque ele não entende da nossa operação. Essa é a grande verdade. Carlão, tem dois questionamentos aqui sobre a tela do departamento pessoal. É a Fernanda que está pedindo. Deixa eu ver se eu voltar a consigo. compartilhar no slide Posso? da tela do departamento pessoal. E um que está pedindo a dos seus contatos, né? Que está por último, eu acho, na sua apresentação. Legal. Deixa eu ver como é que eu abro aqui. Ô, Fernanda, se Apareceu caso aí? você quiser falar também, você pode falar, tá bom? Eu Apareceu posso aí? fazer uma pergunta? Oi, posso fazer uma pergunta? Pode. É que eu tô na rua e eu tô dirigindo e tive que sair da reunião um pouquinho. Quanto os KNAI lá, ô Carlão, por exemplo, no Aham. meu CNPJ só tem aquele KNAI 66, o único lá, exclusivo. Precisa ter os demais, o 6622. secundário, ou não é necessário? Ô, Lau, você está com a gente aí há um ano mais ou menos, e quando você veio com a sua corretora, ela já estava aberta. Então, assim, eu procuro não fazer o corretor gastar com alteração contratual, embora a primeira alteração contratual ela é gratuita aqui na Caon, tem as custos das taxas, que é em torno de R$ 600. Então, assim, enquanto não te atrapalhar, toca assim. Mas quando a Tá. gente tiver que fazer a primeira alteração contratual, a gente já vai incluir todos
para deixar o mais atualizado possível. Né? Então, em cima Porque, por dessa pergunta, se me permitir, eu vou alongar um pouquinho mais. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, fazer uma alteração de valores, por exemplo, eu tenho lá hoje, exemplo, da 2, 3, 5 mil reais de capital social. O ideal seria quanto para quanto, por exemplo, na hora de eu vender ou fosse vender a corretora, eu teria que ter um capital social razoável para isso. Eu posso aumentar, por exemplo, 2 mil para 100, 150 mil. É viável isso ou não? Tá. O capital social é o dinheiro que você monta a sua corretora. Né? Então, quando você montou a sua corretora, isso deveria ser muito dinheiro lá atrás, certo? Então, não te chamando de velho, longe de mim, Lauro, mas deveria ser muito dinheiro Pode lá chamar, atrás. não tem problema, não. O que acontece? Para você aumentar o capital social, para fazer corretamente, você tem que injetar esse dinheiro na corretora ou tirar de dentro do caixa dela. Então, assim, você tem que chegar, você teria que ter lá 100 mil reais disponível. Então, ao invés de você tirar de lucro, você injeta nela e coloca isso, imobiliza isso em capital social, para que você possa gastar com o que for. Porém, no universo de corretor de seguros, eu acho desnecessário fazer esse tipo de alteração. Por quê? Porque quando que vai impactar isso de fato? Talvez num empréstimo, talvez num financiamento, né? Talvez numa situação desse sentido. Para vender a corretora, normalmente se olha a carteira e não o capital social dela. Então, quer dizer, eles vão fazer a conta, se alguém for querer comprar a sua corretora, eles vão fazer a conta pela sua carteira e não pelo seu capital social. Então, assim, é claro, você está com 2 mil de capital social, a gente vai fazer uma alteração, nós já vamos acertar contrato social, objeto social, já vamos acertar os quinais e podemos aumentar, mas aumentar um pouquinho, só para não ficar 2 mil. Aumenta para 20, aumenta para 15, que é o próprio dinheiro que está dentro da corretora que a gente consegue mobilizar lá. Mas, na verdade, é isso. Pode ser feito, mas para o caso que você pensa, no caso de uma venda de carteira, né, isso não vai influenciar muita coisa, não. Mas mesmo na declaração de imposto de renda, desculpa, pessoal, se eu estou alongando isso daí, se não for interessante, o pessoal fala, Lauro, não é interessante, a gente para por aqui, acabou. Mas numa venda, por exemplo, sobre a venda, você não teria que pagar em cima daquele capital um imposto de renda, um imposto muito alto ou não? Na verdade, quando você vende a sua carteira, né, pode ser que até mude, mas, por exemplo, para você, a sua carteira, você tem 50 anos de corretora, você vai vender ela por 100 mil? Não vai mudar muita coisa, você vai fazer uma transação que vai fugir disso. Então, assim, você vai vender a sua carteira por 1,5 milhão e tenho quase certeza que você não vai querer declarar isso, entendeu? Então, assim, normalmente as transações de venda de carteira, elas saem meio nebulosas perante a Receita Federal, vamos dizer assim. E quando normalmente, você vende a Receita, você não vende o CNPJ junto. Você encerra o CNPJ. Todas as transações de venda de carteira que eu vi aqui, o CNPJ foi encerrado por causa do passivo. Do passivo trabalhista, principalmente. Tá bom, pessoal, desculpa aí, a pergunta talvez não foi pertinente, mas... Não, foi ótimo. É um assunto. Tá aparecendo aí, Robertinho, o compartilhamento da tela que ele pediu? Se for da Fernanda, tá aparecendo. Deixa eu ver, ela queria uma anterior ao departamento pessoal. Eu não sei se é essa daí. Espera aí. Pessoal, podem falar também, tá? Eu só tô Uma fazendo aqui, anterior? lendo a pergunta. Mas uma anterior à do departamento pessoal. Se quiserem falar, e fiquem à vontade, tá? Eu acho que é Carlos, essa mesmo. Oi. a gente tem algumas demandas na corretora de clientes que chegam para Certo. cotação de plano de saúde e tem interesse em Perfeito. abrir MEI, né, para que ele possa ter aí o plano pela MEI. A gente sabe dos 6 meses, enfim, de tudo isso. Mas vocês fazem esse tipo de abertura ou para você não é interessante? Não, eu faço. Na verdade, assim, a gente, principalmente pela parceria com o corretor, a gente faz a abertura do MEI, explica o que ele tem que fazer para ele não ter problema, porque o que acontece muito hoje, né? A gente abre muito
é empresa limitada, não MEI, mas empresa limitada, porque aí reduz lá o tempo da pessoa poder fazer o plano de saúde para 60 dias, 30, depende da Ótimo. seguradora e tudo mais. Isso a gente faz, a gente tem até um pacote especial para isso. A abertura custa, acho que é R$ 900 e paga-se R$ 120 por mês para manter aquela empresa certinha, regular perante a Receita Federal, né, para que a pessoa possa fazer o plano de saúde dela. Agora, quando aparece, a gente tem lá uma taxa, acho que é R$ 250, e a gente abre o MEI, deixa ele redondinho, explica, gera as guias e manda para a pessoa, porque às vezes a pessoa, muitas vezes o que acontece muito o corretor indica para a pessoa vai lá, abre a corretora, e aí a corretora abre a empresa e larga a empresa de qualquer jeito, sem contador cuidar. E o que acontece? Aí começa a gerar multa, porque se você não tem um contador cuidando da empresa, né, começa a gerar multa mensal de R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500. E aí, quando o dono lá do plano de saúde vai olhar, ele está lá devendo para a Receita Federal um monte de dinheiro e quem indicou foi o corretor. Né? Então, ou indiquem, né, a CAON ou qualquer contabilidade séria que vai explicar para o cara que ele não pode abrir o CNPJ e largar o CNPJ sem um cuidado, né? Ou não indiquem, fala, você precisa ter um CNPJ, procura lá o contador para abrir, aí é um problema dele, não do corretor. Mas sim, a gente faz bastante esse trabalho. Legal. Tá? Obrigada. Não pode ser aqui, mas às vezes sai umas no interior, mas acontece. Entendeu? Eu sei. A gente sabe do que acontece, mas legal, obrigada aí pelos esclarecimentos. Mas ó, essa questão do interior está pegando muito, viu? Tá dando bastante problema. As seguradoras estão firmes nesse negócio. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de... Eu não dou esse tipo de orientação para o cliente, porque a gente sabe que em algum momento eles vão cruzar essas informações, eles vão pegar a utilização... Eu acho que né? essa maré, eu acho que essa maré já passou, né? Ela foi muito boa, todo mundo ganhou muito dinheiro com isso. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que se não tem sinistro, vai que vai. Começou a dar sinistro, os caras entram, ou eles fazem a renovação pelo endereço de uso, né? E faz a negociação e manda o preço lá para cima, ou eles vão e cancelam a pólice. Se for sinistro grande, teve um caso nosso que cancelou a pólice. Exatamente. Mas eu achei legal essa opção que você deu, que você tem um pacote de abrir a limitada, sim. porque aí você consegue antecipar, né? Limitada, dependendo da operadora, você consegue fazer o plano no dia seguinte já. A maioria está com 30 dias, tá? Uhum. Estou atualizado nos prazos. A maioria está com 30 dias. Eu sei que a 1.000 é 61 dias, se não me engano. O Bradesco acho que é 30. Tem circula uma figurinha aí que tem essas informações. Mas mas segura 90 dias, Ale. Porto 90 dias. A Alice, por exemplo, dá para fazer com um dia. Eu acho que a Unimed Seguros também é um dia. Isso, uma dica não pode ser uma empresa individual, tá? Ela pode ser individual, porém ela tem que ser uma SLU, uma limitada unipessoal. Isso. Tem que ser limitada, não pode ser empresário individual. Ah, legal. Perfeito. Tá ótimo. Era só essa minha dúvida. Obrigada aí pelo esclarecimento. Que isso. Carlos, tô pedindo para você voltar. É o slide que estava aparecendo alguma coisa sobre 32%, que eu não entendi. Você lembra sobre o que é? Que aí eu posso até te falar. Eu acho que eu sei qual que é. Peraí. Ele passou aí, Carlão. Passou. Volta mais uma? Não. É para trás. Mais uma? Isso, anterior a esse mesmo. Ok. Aqui, na verdade... que você mencionou sobre só poder distribuir esses lucros, né, de 32% depois dos impostos. Uhum. O que acontece? Quando você... primeiro, se você não tem... Isso acontece quando você não tem a contabilidade. Quando você não tem o balanço patrimonial, certo? Então, assim, o correto, você manda para o seu contador as suas despesas e você manda para o contador os seus extratos bancários, certo? E aí, o contador vai fazer a contabilidade e vai frisar lá. Então, de 100, sei lá, 10 mil que você faturou aqui, 2 mil é despesa e 8 mil
2.000 de despesa, prolabore, eu tenho uns 8.000. Se você tem a contabilidade para pegar para receber aqueles 8.000, está tudo legal, acabou, não tem discussão, certo? Porém, se você não tem a contabilidade, você vai ser multada por não ter a contabilidade e você só poderia distribuir no máximo 32% da sua renda. E você está distribuindo 80%. O que o fiscal vai fazer? 32% é distribuição de lucro, ok. Só que a diferença dos 32 para os 80, você vai pagar como pessoa física. Você vai pagar imposto de renda, você vai pagar INSS sobre o teto e você vai pagar a multa por sonegação fiscal. Então, essa é o que encarece você não ter a contabilidade. Então, quando a gente fala não utilize a conta pessoa jurídica para a pessoa física, é por isso, né? Então, eu vou pagar minhas contas pessoais. Manda para a pessoa jurídica, para a pessoa física, e paga na sua pessoa física. Deixa a conta jurídica somente para as despesas da empresa. Né? Carlos, não é certo, mas eu não tiro nota de tudo. Não misture as contas. Né? Dá para parar a gravação ou não? Estou brincando. Não misture as contas. Pega o que tem nota fiscal, vai para a conta X, que é uma conta que você tem a contabilidade, que o seu contador faz lá a sua. Não, pode deixar, não precisa disparar, não. Que vai para a sua. Que vai para a sua contabilidade e pega uma outra conta corrente, pode ser essa gratuita minha. Se alguém que precisar de uma conta gratuita mesmo, não sendo meu cliente, pode falar comigo que eu consigo para vocês. E coloca a produçãozinha de plano de saúde que não tira nota, aquela produção que não tira a nota fiscal, não misture na conta da corretora, que é a conta onde você tira a nota fiscal. Faz separado, porque você facilita a sua vida. Obrigada, Carlos. E tinha mais uma tela o Rafa, que pediram? Tinha a última tela, que são os seus contatos. O meu contato, o mais importante. Sim. Tá aqui. Carlão, eu tenho uma dúvida que não está necessariamente relacionada, mas acho que serve para todos os corretores, mais ou menos aqui, né? Em relação Legal. à aposentadoria que você falou aí, né? Você comentou aí que tem uma parceria, enfim. Hoje, apesar de não sei se é bem a sua área, mas acho que você deve talvez entender, não sei se é com um advogado previdencialista, mas hoje o governo está deixando você pegar só os últimos 15 anos para poder pagar pelo máximo ali no Prolabore para poder ter uma aposentadoria maior ou não? Ou tava aquela regra da vida toda lá, tal? Não, é assim, eu vou falar o grosso, tá? Porque a gente tem, inclusive, essa parceria, porque eu sempre aconselho a pessoa a falar com um especialista, porque o especialista vai dizer o quanto você tem que recolher, se compensa recolher mais alto, se não compensa recolher mais alto, isso pelo histórico, pelo tempo que falta para você aposentar, por uma série de situações, porque tirar o Prolabore pelo teto, que hoje é 8 mil e pouco, te custa pelo menos uns R$1.600, R$1.700 por mês. E se você fizer isso e não servir de nada na sua aposentadoria lá na frente, certo? Vai te sair muito caro, não vale a pena. É melhor você guardar isso numa previdência, numa aplicação que seja. Então, assim, a grosso modo, o homem aposenta com 65 anos, né? E a mulher com 62 hoje. Ok? Peraí que saiu minha tela aqui, eu me perdi. Esse negócio que ele entra uma tela... Uma telinha aqui. O que eu sei de regra? Você tem que ter um X anos de contribuição, independente do valor, desde que seja acima de um salário mínimo, certo? Porém, o que entra na conta do INSS é os últimos 180 recolhimentos, certo? Então, eles vão pegar lá, dos 180 vai dar 15 anos, dos 50 para frente, eles vão pegar e vão fazer uma conta para ver por quanto você vai aposentar. Então, se você recolheu a vida inteira pelo teto e chegou no final e se aposentou por menos, você vai aposentar com menos. Entendeu? Então, assim, eu sempre aconselho para os meus clientes a bater um papo com uma consultoria especializada,
Não custa caro. O meu parceiro aqui, quando não tem insalubridade, quando é uma coisa que é mais simples, ele cobra em torno de R$ 800, né? Mas ele te fala, olha, Rafael, então você até aqui recolheu por X. Daqui para frente, se você recolher por Y, você vai aposentar com tanto. Se você recolher pelo teto, você vai aposentar com tanto. Muitos clientes meus, chegou a um ponto de que não valeria a pena recolher pelo teto, porque ele não ia aposentar pelo teto, né? Por exemplo, o Toninho. O Toninho ele teve um recolhimento grande a vida inteira. Estou falando o nome dele porque eu sei que ele não vai se importar de falar, mas no caso dele, não sei se é o dele ou da Siloá, ele não precisa recolher todo mês. Olha que bacana. Faltam alguns anos, acho que uns 10 anos para ele aposentar, e ele só precisa recolher uma vez a cada 6 meses. Por que isso? Porque para ele se manter na condição de segurado. Porque ele já cumpriu a obrigação dele perante o governo. Então, assim, é uma economia, cara. Ele estava gastando quase 2 pau por mês. Então, quer dizer, ele gasta esses 2 pau a cada 6 meses, né? E ele está economizando 10 pau por ano. Até mais 10 pau por ano. Então, assim, quem pensa na aposentadoria, quem tem o INSS para trás, vai olhar isso, que isso dá uma diferença bem grande mesmo. Ô, Carlos, pegando esse gancho aí, desculpa, pessoal, aí, no meu caso, que já estou aposentado, eu continuo recolhendo lá o salário mínimo. Até você, Certo. na época, falou para mim, ô, Laura, se você não quiser recolher, não precisa, mas se tem uns sócios, por exemplo, eu e minha esposa que é sócio, não tem que ter um, pelo menos, recolhendo o INSS ou não existe mais essa possibilidade? Ó, o cara me caguetando aí, ó, tá vendo? Eu ensino a fazer as coisas erradas, o cara me cagueta na tela. Não, mas aqui entre nós não tem problema. Imagina. Na verdade, a dica é para todos. É assim, isso é um limbo, né? Quando eu digo limbo, por que é um limbo? O INSS, ele diz que não precisa, que nem toda empresa precisa ter um recolhimento de INSS. A Receita Federal, ela diz que o administrador da empresa, ou quem trabalha na empresa, tem que ter, no mínimo, um salário mínimo de prolabore, certo? Pois bem, isso gera custo, né? E no caso, por exemplo, do Lauro, o que eu falei para ele não recolher, por quê? Porque eu, na minha vida de contabilidade, nunca vi ninguém ser penalizado por isso, até porque existem 2 legislações que brigam entre elas, certo? Uma diz que sim, outra diz que não. E tem um outro detalhe de tudo isso. No caso do Lauro, por exemplo, encarece. O cara recebe lá 180 mil de aluguel por mês, tem aposentadoria de 20 pau, entendeu? Então, se colocar mais o Prolabore, vai encarecer mais o imposto de renda da pessoa física. Então, assim, quando a pessoa já é aposentada, na maioria das vezes, até quem não é, eu até explico essa situação e deixo à vontade para a pessoa, se ela quiser recolher ou não. Porém, eu sempre indico que recolha pelo menos, quem não é aposentado, que recolha pelo menos sobre um salário mínimo, certo? Para poder ter direito à aposentadoria, pelo menos a um salário mínimo, certo? Porque um salário mínimo é um salário mínimo, então a gente não sabe o dia de amanhã, certo? E esse recolhimento é baratinho. Agora, quem já aposentou, eu explico isso, e com, assim, 99%, eu não posso dar 100% de certeza, porque existe uma legislação, mas 99% de certeza que a pessoa não vai ter problema nenhum quanto a isso. Então, recolhimento de INSS, para quem já é aposentado, eu com quase 100% de garantia de que nunca vai ter problema. Mas é Tá isso. bom, Carlão, obrigado, desculpa ter entregue você, viu? Mas esse é um assunto legal, foi uma boa chamada, porque às vezes tem pessoas... Eu acho que até o Fescher também a gente tirou o INSS, né, Fescher? Você aposentou, não foi? Olha lá, a gente também tirou dele. Porque eu acho que, assim, eu sou um contador que, na verdade, eu tento trazer para os meus corretores, para os meus clientes, uma economia com segurança, né? Uma economia que não vai trazer, a pessoa tem que saber o risco que está correndo, mas trazer uma economia com segurança. Obrigado. Show de bola. Obrigado, Carlão, pela resposta aí. Legal. Pessoal, a gente já passou um pouco mais do horário. Eu quero saber de vocês. Vocês querem continuar com mais perguntas, se caso tiver dúvida?
E também quem quiser sair também pode sair. A gente poderia fazer uma selfie aí, né, o Rafa? Sim, Com as legal. câmeras abertas aí, né? Tem bastante pessoas, estou muito feliz aqui. E também queria falar que quem não faz parte do clube e quiser fazer parte do clube, tá aqui o convite para vocês conhecerem e fazer parte também. A gente se fortalece muito junto e troca muito ideia. E nós, entre corretores lá, vamos fazendo amizades e um realmente ajuda mais o outro, tá? Assim como o Sincor também, o Edson sempre nos ajuda, Josimar, Sadi. Então eu acho que as nossas entidades têm que se falar e têm que se fortalecer. Ontem também foi uma reunião muito boa que a gente teve lá no Sincor, que nos ajudou. A gente vai ter uma outra junto com a ANS e o Sincor também, falando sobre essa nova lei com um advogado que participou também. Então a gente consegue se desenvolver bastante e tá apto aí com mais facilidade com as novas mudanças antes mesmo de chegar até nós. Então é muito importante aí a nossa participação junto, tá? Então, eu queria deixar esse recado para vocês. E se caso alguém tiver ainda mais pergunta aí pro Carlão, a gente pode explorar ele, se caso ele não tiver nenhuma obrigação a mais aí com relação à vida dele aí. Uma coisa que você não Não, eu falou, tô. é, Ah. pode falar. Não, eu falei que tô tranquilo, é aniversário da sogra hoje, então não tô querendo ir mesmo. Caracas, meu. Então você vai morrer já já. Não, uma coisa que você não falou, e alguns corretores daqui têm, né? Que nem o Rafa tem, é o pessoal que está de home office. Como que é essa questão aí? Você quer dar uma pincelada nisso daí, Carlão? Acho que Podemos é. falar, claro, claro. Na verdade, o home office ele tem uma legislação própria, né? Quando veio a pandemia, virou uma festa, então todo mundo foi de qualquer jeito, não tinha que fazer. Mas o mais importante do home office, se o funcionário é home office 100%, ou se ele é alguns dias por semana, o mais importante é você adequar o seu contrato o seu contrato com o seu funcionário, dizendo que eu costumo dizer, né? Eu costumo colocar nos contratos. Eu nunca coloco que é 100% home office, né? Mas eu costumo colocar que pode ou não ser home office, certo? E uma coisa que eu acho importante, que na convenção trabalhista não fala, só fala que tem que ter um acordo entre as partes das despesas, eu acho que é interessante pagar alguma coisinha para a pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia, o Banco Itaú, né, paga para os home office deles R$ 490 a cada 6 meses para compensar as despesas do home office. Então, eu peguei mais ou menos esse mesmo gancho e fiz esse negócio que dá, sei lá, 80 pau por mês, né? Determinado como ajuda de custo para home office, para depois não ter um processo trabalhista onde a pessoa possa dizer, eu trabalhava na minha casa, eu gastava a minha internet, gastava a minha luz, gastava isso, embora eu não vi nenhum processo trabalhista com esse tipo de pedido, assim, de clientes nossos que veio me pedir a documentação que falou sobre isso. Então, na verdade é isso, assim, adequar o contrato de trabalho, que a pessoa pode ou não... Por que ainda digo que adequar que ela pode ou não ser home office, né? Que ela pode ser híbrido ou não. Porque se você precisar trazer ela de volta, você não tem um contrato te impedindo de trazer ela de volta. Embora isso é você que determina, né? É isso aí. Eu tenho home office, mas a gente paga essa contribuição aí, que é um auxílio à internet, enfim, né? Alguma coisa Uhum. para as pessoas que ficam em casa. Estou pagando melhor que o Banco Itaú, então, pelo que estou vendo. Tá pagando melhor que o Banco Itaú. O Banco Itaú paga forte, hein? Itaú paga forte. Uma coisa que eu acho que pode se preocupar também é a questão de cadeira. Se a pessoa, como é que é a cadeira da pessoa em casa, Ergonomia, para não né? ter. Mandar uma cadeira ergonômica para a pessoa, hoje custa barato, na internet, você cobra 300 pau, você compra uma cadeira e Carlão, e se você a evita pessoa não um quer? problema. Eu tenho uma questão aqui com um Porque não colaborador. cabe, às vezes. Isso, exato. É, é. Aí, Cara, oferece, diz que você ofereceu, documenta que sim, você ofereceu. Né? é. Está disponível. Você tem ciência que está disponível para você uma cadeira ergonômica, assim, assada, para quando você quiser, é só pedir que a gente manda entregar. Documenta de Uhum, alguma forma, um papel de pão, algum documento que você consiga é, depois provar que você realmente ofereceu. é.
Por causa disso mesmo, porque nem todo mundo tem um escritório em casa, né? E aí você, às Sim. vezes, quer até fornecer É. um ambiente melhor, mas não dá, né? Vamos dizer assim. A minha equipe fica 80% home office, assim, hoje nem caberia dentro do escritório todo mundo de uma vez. Eu, graças a Deus, não tenho problema, mas eu tive alguns problemas da segunda tela, porque a gente usa muito segunda tela na contabilidade. E aí o pessoal, putz, não cabe, não sei o quê. Aí dependendo do departamento da pessoa, eu tive que dar uma trucada. Eu falei, então vamos voltar para o escritório, porque a segunda tela é produtividade. Você, com uma tela só, você não vai conseguir produzir, porque você precisa ver um relatório e trabalhar no outro, não tem como, entendeu? E Uhum. aí a pessoa cedeu, aí Arrumou espaço ela daí. aceitou, aí ela arrumou espaço. Sim. Mas assim, é questão de entender o problema da pessoa e negociar, até porque hoje está tão difícil achar funcionário comprometido, funcionário bom, né? Acho que todo mundo enfrenta esse problema, então a gente tem que também ceder e tentar entender, usar o bom senso, eu acho. Show de Usar o bom bola. senso. Vamos tirar uma foto aqui, ô Robertinho? Você tá no mudo, você tá no mudo. Vamos sim. Você consegue fazer? Consigo? Tem bastante. Eu tô com a tela aberta aqui, né? E tem bastante gente que Você tá quer que sem eu encerre câmera. a apresentação? Deixa eu Não, já encerrar a saiu apresentação. já. Já saiu, já. Ah, Não saiu? tá Tá mais. bom. É. Mas às vezes o pessoal tá sem câmera porque não quer aparecer, enfim, mas se quiser aparecer na foto, é só abrir a câmera aí que eu vou tirar um print aqui, depois a gente coloca Olha o no Guima lá, olha grupo ele lá. lá. Guimarães. Isso, boa. Vanderlei. Beleza, gente? Então, para quem tá com a câmera aberta, aí um sorriso bonito aí pra gente tirar um print aqui. Vamos lá, ó. Um, dois, três. Boa, tirei aqui um print. Ô, Rafa, marca eu lá no Instagram do clube lá que eu vou compartilhar. Quem que fala? Eu tava numa outra tela, quem que Ô, falou aí? Carlos, só mais uma coisa que eu fiquei com a dúvida, pode ser ou não? Rapidão. Pode. Pode, claro. Você falou aqui do securitário e do Sindplanos, só que você não chegou a comentar qual é o valor do benefício do Sindplano, só do securitário. Ô, Vanderlei, posso te passar depois? Que eu não tenho essa informação na minha mão de bate-pronto, mas eu olho e eu te passo. Amanhã eu te passo. Tá bom. Porque é assim, ó, se eu não me engano, é uns 200 pau a mais o piso. Eu até cheguei a comentar com o seu filho aquele dia que a gente bateu um papo. Mas Eu uns acho 200 pau a mais, uns 200 pau a mais de salário, no salário, e o vale-refeição ele é mais alto também. Mas eu pego essas informações, na verdade eu pego Sindplanos é mais alto, é isso? é mais alto, é mais caro. Tá bom. E tem algumas outras obrigatoriedades lá. Eu vou te passar a convenção inteira dele, do Sindplanos, dá uma lida completa, que no seu caso é importante você ter essa informação, porque tem algumas particularidades lá que é diferente do Sincor, dos seguritários. Tá bom. Tá bom? Valeu, obrigado. Não, nada. Ô, Carlos, muito obrigado pela explicação aí, tá bom? Tá tudo ótimo. Tamo Muito junto, obrigado, Laurão. viu? Obrigado você pelas perguntas, foi muito bom. Valeu, obrigado, Carlão. Até a próxima pra vocês. Parabéns, Até, Carlão, foi Vanderlei. top. Obrigado, querida. Bom, então vamos dar como encerrado aí, né? Acho que foi muito interessante para a gente. A gente pode repetir também, se caso o pessoal quiser. E Quando depois a quiser. gente vai deixar salvo também, se caso alguém perdeu e quiser assistir, vai ter essa opção aí também, tá bom? Fiquei Tava sendo feliz aí de transmitido ver ao todo vivo mundo. no YouTube, né? No, no YouTube, no Apareceu para YouTube mim aqui, ó. eu pus privado e Ah, depois eu vou soltar lá, tá? Mas legal. tá privado lá. A gente vai Bacana. verificar como é que ficou para depois liberar para o pessoal, tá bom? Legal. Eu acho que Ô, abrangeu bastante. Robertinho, show de bola, viu? Gostei bastante desse modo, o Carlão aí, gente boa pra caramba, sempre explicando. E isso daí que vai daqui pra frente, cada vez mais, eu acho que vai ser interessante, né, Carlão? Sem dúvida. Sim, é o primeiro aí que a gente está começando. A gente vai trazer vários assuntos diferentes aqui para realmente a gente ter uma visão nova sobre várias coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, até mesmo se vocês tiverem sugestão,
pode me falar, pode falar para minha diretoria e a gente vai ver se consegue trazer para nós aí esse aprendizado novo. Então, é uma forma da gente conseguir evoluir, tirar dúvidas, do nosso dia a dia. Então, vai ser muito bacana que essa academia vai ser realmente para isso aí, tá bom? Bacana mesmo, gostei bastante. Obrigado por todos aí. Show de Valeu. bola. Esse Alguém é o mais quer falar objetivo. alguma coisa aí? Eu tenho que sair que eu tô dentro do carro aqui, ó. Tô... Tá com meu companheiro aqui, ó. Tive que sair. Obrigado, pessoal. Um abraço, tô saindo, tá bom? Tchau, tchau. Falou, querido. Tchau, tchau, então, gente. E Obrigado. obrigado, Mas valeu é aí isso. pela presença. Robertinho, Tchau, gente. obrigado Foi aí muito bom. pela. Obrigada. Obrigado. Obrigado Valeu, aí isso aí. pela oportunidade. Acho que Obrigado, foi muito pessoal. válido. Valeu, gostei muito. Obrigada. Falou, querido. Falou, Carlão. Beijo no coração. Falou, Guima. Até mais, querido. Beijo, Roberto. Falou, Rafa. Até Beijo, mais. beijo. Tchau, Tchau. tchau. Foi muito bom, foi muito legal, né, Robertinho, Rafa? Eu acho que atingimos, mas você viu, teve hora que estava quase 30 pessoas, eu acho que muito bacana. O assunto é legal, assim, eu acho que é que tem tanta coisa para se falar, tanta coisa para se falar, que a gente ficaria aqui 3 horas falando. Então a gente tem que dar